Então, boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco. Na noite de hoje, quem estiver nos assistindo pela internet, recebam as bênçãos de Deus e de Jesus em seus lares. A gente vai iniciar a nossa palestra desta quinta-feira, primeiramente agradecendo a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais aqui da nossa casa, para que estejam conosco durante toda essa noite, abençoando e iluminando cada um de nós. Aos irmãos que estiverem assistindo também em seus lares pela internet, que sejam abençoados e protegidos por toda essa equipe espiritual maravilhosa, que prepara esse nosso ambiente, que prepara essa nossa casa, para que todas as vezes que aqui nos encontramos, a gente receba aquilo que a gente mais veio buscar. E que todos nós, ao sairmos daqui hoje, possamos levar para os nossos lares, para os nossos familiares, um pouquinho dessa luz e dessa paz que aqui sempre encontramos. Iniciando a nossa palestra de hoje, com a oração de São Francisco, que é o patrono da nossa casa. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, mais compreender que ser compreendido e mais amar do que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. A palestra de hoje a gente vai falar sobre o tema, trabalhar sempre. Das mais diversas formas. Quando a gente fala em trabalho, normalmente a gente pensa no trabalho material, no nosso sustento material, que é imprescindível, importantíssimo, mas existem outras formas de se trabalhar. Inclusive os nossos irmãozinhos animais também trabalham. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui hoje. Essa frase acho que todo mundo já ouviu em algum momento, que o trabalho dignifica o homem. O homem no sentido humanidade, que hoje homens e mulheres trabalham e tem inúmeras mulheres que são o sustento dos seus lares. Então, e se dignificar aí abrange a todos, homens, sexo masculino e mulheres também. Porque quem já ficou desempregado sabe o quanto é difícil, quando a gente acorda de manhã e não tem aquela perspectiva, não sabe o que vai fazer, não sabe como ganhar o pão de cada dia. É algo terrível, triste, a pessoa se sente às vezes a pior pessoa do mundo. Então, por isso que trabalhar é sempre importantíssimo, para a gente ter aquela motivação, a gente acordar, seja lá qual for o trabalho. E às vezes a gente acorda, puxa, vou de novo para o meu trabalho, a gente está às vezes reclamando daquilo que a gente está fazendo, então a gente tem que ir, se é esse o caso, ir em busca de algo melhor. É um direito de todos nós, se a gente não está eventualmente satisfeito com aquilo que a gente está fazendo, procurar algo melhor, algo que nos complete, que nos deixe feliz, não só no aspecto financeiro, mas também no aspecto de vida, Porque às vezes a gente pensa, puxa, eu quero ter um emprego bom, que ganhe bem. Só que às vezes você não está fazendo aquilo que você gosta, você não está feliz com aquilo. Unir as duas coisas, a gente sabe que nem sempre é fácil, mas o mais importante é a gente acordar de manhã, puxa, tenho para onde ir, tenho o que fazer. A gente brinca às vezes, quando alguém volta de férias, puxa, está voltando de férias, Às vezes é um papo meio coach, mas graças a Deus que você tem para onde voltar. Quantas pessoas que às vezes estão aí numa férias permanente, sem perspectivas, E quantas pessoas, às vezes a gente conhece, estão ali, batalhando, buscando, às vezes tem uma formação bacana e mesmo assim não consegue um emprego digno, Então, por isso que o trabalho realmente dignifica o ser humano, como um todo. E essa expressão que a gente viu aí, ela ressalta o valor do trabalho, como fonte de dignidade e realização pessoal, tanto para o indivíduo, pessoalmente, como para a sociedade de uma forma geral. O trabalho permite, então, que nós obtenhamos o nosso sustento, que a gente possa desenvolver as nossas habilidades, contribuir para o progresso da sociedade de uma forma geral, nos sentirmos úteis e fortalecer a nossa identidade e senso de propósito. Eu achei bacana essa frase, contribuir para o progresso. A gente vai ver daqui a pouco, tem um capítulo do Livro dos Espíritos que chama a Lei do Trabalho.
E quando a gente progride, quando a gente tem um trabalho, quando a gente tem algo a fazer de bom para a sociedade, nós estamos contribuindo para o progresso da sociedade. Ah, puxa, mas será que o meu trabalho é útil? Sim, todo trabalho é útil, toda ocupação é útil. Por mais que às vezes a gente não se valorize, mas tudo aquilo que a gente faz tem a sua utilidade, sim. Ah, mas às vezes meu chefe não reconhece, quem está do meu lado não reconhece. O importante é você ter a consciência de que você está fazendo um trabalho bem feito. Se as pessoas que estão ao redor não reconhecem, paciência. O importante é a nossa consciência perante a Deus diante daquilo que a gente está fazendo. Aí eu achei na internet, vocês estão vendo ali na vertical a palavra trabalho e várias palavras associadas, né, a isso. Conquista, respeito, dedicação, responsabilidade, dignidade, lutas, orgulho e compromisso. Tudo isso a gente tem que, na medida do possível, pôr em prática dentro do nosso trabalho. A gente conquistar, através do nosso trabalho, aquilo que a gente almeja, a gente ter o respeito por aquilo que a gente faz, nos dedicarmos ao máximo diante daquilo que a gente está fazendo, temos a responsabilidade com aquilo que a gente está fazendo, a dignidade, né, como o trabalho dignifica o homem, a dignidade, né, de ter um trabalho, lutar por objetivos maiores. Ah, não estou satisfeito com o que eu estou fazendo? Vamos lutar, vamos atrás, vamos à luta. Ter orgulho daquilo que a gente faz. Eu falo por mim, eu sou jornalista, eu tenho orgulho daquilo que eu faço. Tem muita gente que às vezes publica, jornalista, da empresa tal. Eu tenho orgulho do que eu faço e da empresa que eu trabalho, porque eu faço com amor. Eu estudei para isso e eu faço com amor. Então, meu colega aqui, o Marcelo, que trabalha comigo, nós temos orgulho daquilo que a gente faz. Nos dedicamos ao máximo. E ter esse compromisso. Né? Minha voz não está tão boa assim, fui trabalhar do mesmo jeito. Ah, podia ter ficado em casa, né? Dado aquele migué como as pessoas fazem? Não, fui trabalhar. Tinha condições? Consegui levantar da cama? Então, vamos trabalhar. Claro, se eu tivesse numa situação impossível, né? Aí vai no médico, procura, mas não. Tinha condições? Fui trabalhar. Então a gente às vezes precisa pensar nisso, né? Ah, mas fulano faz. O problema é do fulano, se ele não está tendo o compromisso que ele deveria ter. Eu tenho compromisso com aquilo que eu faço. Falei, aí levando para as questões espíritas, né? Tem lá um capítulo do Livro dos Espíritos que chama Lei do Trabalho. Eu separei alguns itens aqui desse capítulo para a gente falar um pouquinho a respeito. E no Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá um capítulo que chama Os Trabalhadores da Última Hora. Nós espíritas, né, a gente tem esse apelido carinhoso de sermos considerados os trabalhadores da última hora. E a gente vai ver um pouquinho, né, do porquê, né, ter esse apelido carinhoso. Lá no Livro dos Espíritos, encontramos lá sobre a lei do trabalho, questão 674. O trabalho é uma lei da natureza e, por isso mesmo, uma necessidade. A civilização obriga a trabalhar mais porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. Então, é da natureza trabalharmos, seja lá qual for o trabalho. É uma lei natural para o progresso da humanidade. Tinha um companheiro nosso que frequentava um centro espírita que a gente ia, ele às vezes falava brincando, Deus me livre de ganhar na loteria. A gente ficava assim, né, pensando, poxa, mas por quê, né? Um dia eu perguntei para ele, por quê? Eu falei, imagina se eu ganho na loteria, eu não vou mais trabalhar. Ué, que bom, né? Então, agora imagine se todo mundo ganhasse na loteria. Ninguém trabalharia mais. E o progresso da humanidade se estancaria. Às vezes é difícil a gente entender sobre essa ótica, mas imagine se todo mundo tivesse dinheiro suficiente que não precisasse trabalhar. A gente precisa trabalhar para o nosso progresso individual e da sociedade. Tanto que ele brincava, eu nem jogo na loteria porque vai que eu ganhe. Mas se eu ganhar, eu não vou trabalhar mais, eu não vou precisar trabalhar mais. E um detalhe, esse senhor, ele desencarnou com 90 e poucos anos, e até meses antes, ele ficou doente, foi hospitalizado, meses antes, ele ainda trabalhava. Ele dirigia sozinho, a filha dele ficava doida com ele. Teve uma vez que ele pegou o carro, saiu daqui, foi para Belo Horizonte sozinho e voltou no mesmo dia. Ele era engenheiro.
E a filha só descobriu quando ele voltou. Falou, onde você foi? Onde você foi? Foi, pai. Ah, fui em Belo Horizonte. Como assim? Foi, voltou no mesmo dia, fez um bate-volta, que ele precisava ver uma obra lá. Ele era um engenheiro respeitadíssimo, né? Não só aqui em Sorocaba, mas em outros lugares. E continuou trabalhando. Falou, eu preciso trabalhar. Porque ele precisava? Mais ou menos. Ele tinha uma vida financeira razoável, mas ele precisava trabalhar. Para ele se sentir útil. E ele fazia palestras também para se sentir útil. Era nossa, uma saudade imensa dele. Aí eu separei aqui alguns tipos de trabalho só para a gente ter uma noção, né? O trabalho formal, que é aquele registrado em carteira, que a pessoa, né, tem o seu local de trabalho, tem todos os benefícios, né, enfim. O trabalho informal, que não tem registro, mas tem uma flexibilidade de horário, tem muita gente que hoje em dia prefere isso, né? Não está preso a uma jornada de trabalho, não está preso a um local de trabalho, né? O autônomo, que também tem essa flexibilidade, né? Cada hora está num lugar, faz serviços dos mais diversos possíveis. O profissional liberal, normalmente médicos, dentistas, engenheiros. O estagiário, que toda empresa tem, e normalmente o estagiário é o que mais sofre bullying, né, das pessoas, né? Normalmente é culpa do estagiário. Aconteceu alguma coisa, bota na conta do estagiário. Nem sempre, tem muitos profissionais aí capacitados que cometem erros piores do que um estagiário que está começando a sua carreira, né? Que às vezes não tem ainda toda a formação, ainda não tem a visão completa, né, da responsabilidade do trabalho, mas muitos começam como estagiário e atingem, né, um nível profissional bacana, né? Eu falo por mim, eu comecei como estagiário, né, e hoje estou há mais de 20 anos no mesmo lugar, no mesmo local de trabalho. E o trabalho voluntário, que aí que tem a ver com a nossa área aqui espírita, né? É uma atividade não remunerada que visa fins beneficentes e contribui para o desenvolvimento pessoal e profissional. E aqui cabe um parênteses sobre o trabalho voluntário, que ao contrário do nosso trabalho material, que é remunerado e que as pessoas têm uma responsabilidade maior, o trabalho voluntário também exige responsabilidade. Não é porque você não está recebendo, não é porque você é voluntário em algum lugar que você, eu vou quando eu quero. Não é assim. 99,9% das casas espíritas sofrem com esse tipo de problema. A falta de voluntários, pela falta muitas vezes do compromisso. Tá frio, tá chovendo, tá calor demais, tá isso, tá aquilo, hoje eu não vou. Claro, se a pessoa está doente, se a pessoa aconteceu alguma coisa, não pode ir, evidente, né? Há casos e casos. Mas tem muita gente que às vezes não vai no trabalho voluntário porque, entre aspas, não tem aquele compromisso. Ela não vai ser punida. Se eu não for, vão descontar do meu salário, vão me mandar embora. Mas e a responsabilidade? E a consciência? Porque a partir do momento que você deixa de ir num trabalho voluntário que você abraçou, alguém vai ter que suprir a sua falta. A sua consciência vai ficar em paz se você não foi por motivo fútil? Se vai ficar em paz, tudo bem. Se você não foi por um motivo de força maior, óbvio, né, que é compreensível. Só que tem muita gente, e não só em centro espírita, em qualquer outro segmento que é voluntário, a pessoa não vai, às vezes fica por isso mesmo e ninguém fala nada, né? E no caso das casas espíritas, é um compromisso com a parte material e com a espiritualidade também. Então, sobre o trabalho voluntário, né, que é o que a gente está falando aqui um pouquinho. Toda casa espírita precisa de voluntário. Mas eu não fiz curso espírita, não sei fazer palestra, não sei fazer atendimento fraterno, não sei fazer paz, não sei dar passe. Se a pessoa realmente quer ser voluntária dentro de uma casa espírita, ela pode começar fazendo outras coisas. Claro que tem muita coisa para fazer numa casa espírita. E repito, toda casa espírita precisa de voluntário. Todas. Faço palestra em vários lugares e a queixa é a mesma. Seja um centro grande, seja um centro pequeno. Puxa, está faltando voluntário. Depois da pandemia a situação piorou ainda mais. Porque muita gente não voltou da pandemia. Preferiu continuar em casa, né, fazendo as coisas de casa. Não voltou para trabalhar no centro. E tem sido um grande problema isso. Em todos os lugares que eu vou, a queixa é a mesma. Porque receber, todo mundo gosta de receber benefícios. Mas será que a gente não pode também beneficiar alguém? Ser um instrumento na vida de alguém? Todos nós podemos, né?
Como eu falei, nós espíritas tem um capítulo lá no Evangelho que chama Os Trabalhadores da Última Hora. E eu separei aqui uns trechinhos desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Aliás, fica a dica, né? Quem for fazer Evangelho na semana, capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, Os Trabalhadores da Última Hora. Espíritas, todos vós sois os trabalhadores da última hora. Todos viestes quando chamados para a encarnação. Mas há quantos séculos o Senhor vos chamava para a vinha sem que aceitasseis o convite? Antes desse trecho aqui tem um trecho do Evangelho que fala da vinha, né? A pessoa que foi lá trabalhar na vinha, recebeu o salário, chegou depois e recebeu, né? Há quanto tempo Deus, Jesus, a espiritualidade maior, não espera de nós alguma coisa. Nos dá, às vezes, ferramentas, nos dá possibilidades e às vezes a gente, não estou preparado ainda, eu não aceito, às vezes, um convite que recebo. Continua o texto. Não vos esqueçais de que a vossa existência não é mais do que um momento muito breve, na imensidade dos tempos que constituem para vós a eternidade. Nós estamos aqui encarnados agora. A nossa vida tem um determinado período, às vezes um pouquinho maior, um pouquinho menor, não importa. Mas perante a eternidade, a nossa vida aqui é um pequeno instante. E se nós estamos aqui tendo a possibilidade de ter esse conhecimento, de saber como as coisas funcionam, e a gente desperdiça essa oportunidade, quando a gente chegar do lado espiritual, e aí, o que você fez de bom? Fiz isso, fiz aquilo outro. Tá, mas você não teve oportunidade de fazer mais coisas? Tive. E por que não fez? Sei lá. Talvez não era o momento. Talvez eu não quisesse. Porque nós temos o livre-arbítrio de não querer fazer algo. Nós temos todo esse direito. Mas depois a gente não pode reclamar. Puxa, eu tinha a oportunidade de fazer algo de bom, fazer a diferença na vida de alguém, e eu desperdicei essa chance. A gente vai ver um exemplo aqui do André Luiz. Eu gosto muito do exemplo do André Luiz, que ele serve para várias situações nossas do dia a dia. Para Jesus, os trabalhadores da primeira hora são os profetas, Moisés, os apóstolos, os sábios, os filósofos e, por fim, os espíritas, que vieram por último e receberão uma recompensa maior, pois aproveitam o trabalho de seus antecessores e porque os trabalhos e seus resultados são coletivos. Esses que vieram antes fizeram, digamos, a plantação. Nós estamos agora colhendo esses resultados. Só que a gente precisa dar prosseguimento a tudo aquilo que foi plantado. Alguém plantou, a gente vai simplesmente parar agora? Não vai fazer mais nada? Aproveitar as experiências anteriores e dar prosseguimento àquilo que todos esses que antecederam a nós fizeram por nós e que a gente dê continuidade. Tem aquela história de, hoje eu vou plantar uma árvore. Eu não vou ver essa árvore grande, mas os meus filhos e os meus netos vão aproveitar. Só que hoje, ao invés de plantarmos árvores, espiritualmente falando, a gente está derrubando. A gente quer um futuro promissor de que forma? Se nós não estamos fazendo a nossa parte aqui agora, com todas as possibilidades do mundo, com conhecimento, que a gente não pode alegar, não sabia. Puxa, sou inocente, não sabia. Não tem mais essa de inocente. A gente sabe, a gente não faz por outros motivos, mas a gente tem todas as possibilidades do mundo para fazer. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, os espíritos elevados estão convosco. Falarei certamente a pessoas que não quererão escutar a palavra de Deus, porque essa palavra os convida incessantemente ao sacrifício. É necessário regar com o vosso suor o terreno em que deveis semear, porque ele não frutificará, senão sob os esforços incessantes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Às vezes quem pega esse trecho aqui pensa, eu tenho que colocar o evangelho debaixo do braço e sair por aí pregando? Não necessariamente. Nós podemos pregar com o nosso exemplo. Ter atitudes condizentes com aquilo que a gente acredita. Porque não adianta nada eu vir aqui falar um monte de coisa e da porta do centro para fora, eu não
conseguir aplicar absolutamente nada na minha vida. E assim com todos nós que estamos aqui. Aquilo que a gente aprende no centro, a gente tem que interiorizar e da melhor maneira possível colocar em prática. Porque o que não dá é a gente simplesmente falar certas coisas e não ser condizente com aquilo que a gente acredita. Puxa, eu acredito na imortalidade da alma. Ok. Só que aí eu tenho medo da morte? A gente pode ter medo das consequências. Puxa, como é que vai ser depois? Ou como é que vai ser, né, se eu perder um parente? E é natural que a gente fique triste. E é natural que quando a gente desencarne, a gente também fique triste. A gente também fique pensando, puxa, aqueles que ficaram aqui, como é que vão ficar sem a minha presença? E a gente vê relatos espíritas nesse sentido. Porque a saudade existe dos dois lados. Quem fica aqui sente saudade de quem foi, e quem está do lado de lá sente falta de quem ficou aqui. Então, quando a gente tem pelo menos um pouquinho de conhecimento, a gente consegue minimizar esse sofrimento, minimizar essa dor, que é algo terrível. Quando a gente perde um parente, um amigo, um animalzinho, é algo que machuca, dói na alma. E é natural que seja assim. Mas com conhecimento, a gente tem um pouquinho mais de esperança. Agora, se eu acredito em tudo isso e quando eu perco um amigo, um parente, um familiar, eu simplesmente, eu desdenho de Deus, eu não acredito em mais nada. Então, é esse o ide e pregai, é ser condizente, ser coerente com aquilo que você acredita. E muitos espíritas, infelizmente, às vezes não são coerentes. Falam um monte de coisa, só que no dia a dia você percebe algumas atitudes que não são, digamos, as mais coerentes. Falei dos animais. Os animais também trabalham? Sim. Não sou eu que estou dizendo. Livro dos Espíritos. Está lá no capítulo A Lei do Trabalho. Os animais também trabalham, mas é limitado aos cuidados de sua conservação. Sem o saberem, são agentes que colaboram nos desígnios do Criador. Nós temos o Chiquinho aqui, que agora foi promovido a recepcionista do centro. É um trabalho escravo? Não, não é. O pessoal adora, o pessoal que vem aqui, fala, o Chiquinho e tal. Né? Ele está cumprindo com o seu papel? Sim, porque ele fica feliz. Outro que também é um funcionário extraoficial, um vizinho aqui nosso, aqui, o Max. Ele vem sozinho. Cachorro não vem sozinho no centro? O Max vem. Inclusive ele veio de tarde, estava aqui com o meu colega. Escutei, hoje ele bateu no portão. Eu estava aqui sentado, falei para o meu colega, vê se tem um cachorro branco no portão aí. Tem. Falei, pode abrir para ele? Pode. Entrou aqui, cheirou, fez festa com a gente. Oi? Não, eu não consegui tirar foto. Mas eu já tirei foto, já até postei uma vez no Instagram. Veio aqui, fez a vistoria dele, que a gente brinca, e voltou para casa dele, feliz da vida. Tem uma história do Chico, que tinha um cachorro que ia no centro dele. Toda vez no trabalho, ele não entendia por que aquele cachorro estava lá. Um dia ele perguntou para o Emmanuel explicou que aquele cachorro ia lá para receber boas energias do centro e levava para a casa dele. Quando ele chegava na casa dele, ele se espanava todo e aquela energia distribuía para a casa toda. Porque a dona dele não conseguia ir no centro. Eu acho que o Max deve fazer mais ou menos a mesma coisa. Porque toda vez que a gente está aqui, seja de quinta-feira, de domingo, ele vem. Quando a gente chega aqui, ele vem, ele quer entrar, ele não fica nem 5 minutos, fica um pouquinho e já vai embora. E deve levar um pouquinho de boas energias para a casa dele. Então ele está trabalhando? De certa forma, sim, contribuindo para o lar terreno dele. Mas sobre o trabalho dos animais, temos aqui alguns exemplos. O André Luiz relatando que ele ouvia cães, o ladrar de cães a grande distância. E aí a Narcisa, que era a que acompanhava o André Luiz, os cães são auxiliares preciosos nas regiões obscuras do umbral. Eles vão junto com os socorristas fazer resgates. Está lá no livro Nosso Lar. Ainda no Nosso Lar, 6 grandes carros em formato de diligência, precedido de matilhas de cães alegres e bulhentos, eram tirados por animais que mesmo de longe pareciam iguais aos muares terrestres. Então cães, muares, que também faziam esse acompanhamento. Aves de plumagem policroma cruzavam os ares e pousavam agrupadas nas torres muito alvas. Das janelas largas observava curioso o movimento do parque. Aves no plano espiritual, mas o que essas aves faziam? Os cães facilitam o trabalho, os muares
suportam cargas pacientemente e fornecem calor nas zonas onde se faça necessário. E essas aves que o André Luiz relatou, que eram denominadas ibis viajores, eram excelentes auxiliares dos samaritanos por devorarem formas mentais, entrando em luta franca com as trevas umbralinas. Lá no plano espiritual. Aí fica aquela pergunta, mas todos os animais que desencarnam ficam no mundo espiritual? Alguns ficam para servirem de auxiliares. Então até mesmo os animais têm funções no mundo espiritual. Né? E é maravilhoso a gente ver esses relatos aqui do André Luiz. E nós, espíritos, quando desencarnamos? O espírito também trabalha, como o corpo, e toda ocupação útil é trabalho. Vou usar novamente o exemplo do André Luiz sobre essa procura por trabalho. Capítulo 13 e 14 do livro Nosso Lar. Para quem já leu o livro, quiser reler pelo menos esses 2 capítulos, é um capítulo muito interessante e inclusive está no filme. Quando o André Luiz vai conversar com o ministro Clarencio, que é o Paulo Goulart. Ele vai lá junto com uma outra senhora, né? E no livro ele até explica, né, que os atendimentos eram em duplas. Porque a instrução de um servia para o outro também. E aquela senhora que estava acompanhando o André Luiz, ela começou falando primeiro, ela queria porque queria visitar os parentes na terra. E aí o ministro Clarencio pergunta para ela, mas o que a senhora já contribuiu aqui na colônia? Ela tinha contribuído com pouquíssimas horas pelo tempo que ela já estava lá. E aí ele foi questionando ela, mas a senhora foi fazer trabalho em tal lugar? Ah, Deus me livre aquele lugar. Ah, mas aquele outro? Ah, também não queria. Enfim, ela criou uma série de empecilhos, todo lugar que ela ia, para ela não servia. E o André Luiz só ouvindo aquele relato. Né? Foi uma lição para ele também, porque o ministro Clarencio mostrou para aquela senhora que o quanto era importante, todo o trabalho ali na colônia era importante. Para aquela senhora, né, tudo que ela ia fazer, nada servia, nada prestava. E assim acontece com muitos de nós aqui na Terra. Às vezes a gente acha que é um trabalho insignificante, mas ele tem a sua utilidade. Mas para a gente, é um demérito fazer certas coisas. E no mundo espiritual a gente percebe que não é muito diferente também. E aí chegou a vez do André Luiz. E ele fala, tomei a liberdade de vir procurá-lo, né, procurar o ministro Clarencio, para pedir um trabalho útil. Só que o André Luiz, ele não queria qualquer trabalho. O André Luiz, ele era médico. Enquanto estava encarnado, ele era o bambambam. E ele achou que agora, já integrado na colônia Nosso Lar, ele poderia ser médico no Nosso Lar. Só que a coisa não funciona bem, não é bem assim do outro lado, como ele pensava. E aí o ministro Clarencio deu a lição que ele precisava ouvir. Né? Verbalmente, pede qualquer gênero de tarefa, mas no fundo, sente falta dos seus clientes, do seu gabinete, da paisagem de serviço com que o Senhor honrou sua personalidade na Terra. Não nego sua capacidade de excelente fisiologista. O médico não pode estacionar em diagnósticos e terminologias. Há que penetrar a alma, sondar-lhe as profundezas. E aí ele cai em si e ele percebeu que a coisa ali era diferente. E aí ele fala, generoso benfeitor, compreendo a lição e submeto-me a qualquer trabalho nesta colônia de realização em paz. Porque o André Luiz também queria visitar os familiares. E ele foi informado que para visitar os familiares ele precisava, né, trabalhar, precisava ter o bônus hora, né, que ele cita lá no livro. E aí, nesse momento, ele percebeu que ele precisava baixar a bola dele. Até por conta daquilo que ele já tinha ouvido daquela senhora. Ela teve várias oportunidades de trabalho e todas ela desperdiçou. O André Luiz estava indo lá buscar, um primeiro emprego. E o ministro Clarencio sabia que no fundo, ele queria ser médico no mundo espiritual. Só que não era bem assim que a coisa ia funcionar. Então o exemplo do André Luiz serve para nós no sentido de termos a humildade de entender que às vezes a gente está num trabalho que a gente entende que seja insignificante ou seja desprezível, mas ele é útil. Útil para nós naquele momento e útil para uma coletividade. Não significa que a gente tem que ficar a vida inteira fazendo a mesma coisa. Buscar um trabalho melhor, buscar uma promoção é natural e faz parte. Tanto que hoje o André Luiz, pela literatura espírita a gente sabe,
o quanto ele nos ajuda, quanto ele ajudou tantas pessoas depois, mas precisou passar por um período de adaptação no mundo espiritual. Entender que aquilo que ele fazia aqui na Terra era diferente no mundo espiritual. Ele precisou perceber realmente que aquilo que ele fez foi útil, mas o mundo espiritual tem que ser diferente. E muitos de nós, às vezes, estamos aqui sem perceber isso. Então, ao ver o relato do André Luiz, quem sabe a gente consiga, puxa, vou tentar mudar um pouco o meu ponto de vista sobre algumas coisas. Por isso que eu gosto muito do exemplo do André Luiz. É uma pessoa muito próxima da gente, daquilo que nós ainda somos aqui hoje e que a gente precisa mudar, a gente precisa crescer espiritualmente. E o exemplo dele, para mim, é fantástico. Mais adiante no livro, tem essa frase que acho que todo mundo já ouviu em algum momento, está no capítulo 26. Quando o discípulo está preparado, o Pai envia o instrutor. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Isso serve muito para nós espíritas. Apareceu algo para a gente fazer, é porque você tem condições de fazer. Ah, não estou preparado. Será que não? Às vezes a gente está e não se dá conta. Exemplos de trabalhadores do Espiritismo que dispensam comentários e que servem para nos inspirar. Ah, estamos longe da grandeza deles, mas são os nossos influencers. Kardec, ele poderia ter desistido lá quando queimaram os livros. Tem o Auto de Fé de Barcelona, acho que todo mundo já ouviu essa passagem, que levaram os livros para a Espanha e o bispo de Barcelona queimou os livros em praça pública. E aquilo serviu de propaganda para o Espiritismo. Kardec poderia ter parado ali. Ah, não, vou desistir, não é comigo mais isso. Não, foi persistente e continuou. Chico Xavier escreveu mais de 400 livros. Quando ele chegou no livro 100, ele falou para Emmanuel, vou parar, estou cansado. Eu falei, não, você tem muito trabalho ainda pela frente. E continuou. Ainda bem, né? Ainda bem que ele não parou. Divaldo Franco ainda está entre nós, escreveu mais de 200 livros, palestras em vários lugares do mundo. Está aí, doente, né? Aliás, vira e mexe, você vê mensagens, né, na internet pedindo orações pelo Divaldo. Ele poderia também parar. Ah, já fiz a minha parte, já fiz aquilo que eu me propus. Não, continua, firme e forte, levando o nome do Espiritismo, divulgando o Espiritismo para vários lugares. Né? E os livros dele, do Chico, do Kardec, estão aí. São legados que os dois primeiros já nos deixaram e que o Divaldo ainda vai deixar. Ah, não fiz nada do que eles fizeram, mas a gente pode fazer algumas outras coisas. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos contribuindo? Né? E aí fica a reflexão para cada um de nós. O que nós estamos fazendo? Pelo Espiritismo, já que é a doutrina que nós abraçamos. Porque se estamos no centro espírita é porque nos sentimos bem com os conceitos espíritas. Quem está nos assistindo pela internet, imagino que também se sinta bem com os conceitos espíritas. Então fica a reflexão para cada um de nós. O que estamos fazendo, de que forma estamos contribuindo pela doutrina espírita. E essa é a frase que eu separei e queria trazer para vocês. A Tatiana Calito, ela é nutróloga e na época da pandemia nós fazíamos muitas lives, né? Palestras online, né? A gente estava com o centro fechado. Ela trabalha também num centro em São Paulo, Centro Espírita em São Paulo, que tem o trabalho voltado aos animais. E nessa live que eu fiz com ela, era sobre preparação para o passe e o trabalho mediúnico e também envolvendo os animais. Ela falou essa frase, está lá no minuto 35, se não me engano, da live. Eu acho que o trabalho espiritual é tão ou mais importante que o trabalho material. Eu só falto no trabalho espiritual pelos mesmos motivos que eu faltaria no meu trabalho material. Ah, mas eu não trabalho exatamente. Tá, mas eu frequento, eu gosto de ir no centro. Às vezes a gente arruma as desculpas mais esfarrapadas para não ir, para quem é trabalhador do centro, não ir trabalhar, para quem é frequentador, às vezes não ir. Não porque isso seja uma obrigação, se eu não for eu vou para o inferno, não é isso. Mas porque é algo que vai me fazer bem. Vai fazer bem para o meu espírito, vai contribuir com o lugar onde eu estou indo. E nessa fala dela, ela quis dizer que
O trabalho espiritual era tão importante quanto o trabalho material dela, que ela dificilmente faltava no trabalho material, ela só faltava quando ela realmente estava doente, quando tinha algum problema. E muitos de nós, muitas vezes, pelos motivos mais banais, a gente simplesmente não vai fazer aquilo que a gente poderia fazer. Antes da gente encerrar, queria trazer aqui uma frase do Caibar Schutel, está no livro O Espírito da Verdade, psicografia do Chico Xavier, pelo Valdo Vieira, e o texto chama-se Seja Voluntário. Seja voluntário na evangelização infantil. Não guarde convite para contribuir em favor da Boa Nova no coração das crianças. Auxilie a plantação do futuro. Seja voluntário no culto do Evangelho. Não espere a participação de todos os companheiros do lar para iniciá-lo. Se preciso, faça sozinho. Seja voluntário no templo espírita. Não aguarde ser eleito diretor para cooperar. Colabore sem impor condições em algum setor, hoje mesmo. Seja voluntário no estudo edificante. Não espere que os outros lhe chamem a atenção. Estude por sua conta própria. Seja voluntário na mediunidade. Não aguarde o desenvolvimento mediúnico sistematicamente sentado à mesa de sessões. Procure a convivência dos espíritos superiores, amparando os infelizes. Seja voluntário na assistência social. Não espere que lhe venham puxar o paletó rogando auxílio. Busque os irmãos necessitados e ajude como puder. Seja voluntário na propaganda libertadora. Não aguarde riqueza para divulgar os princípios da fé. Dissemine desde já livros e publicações doutrinárias. Seja voluntário na imprensa espírita. Não espere de braços cruzados a cobrança da assinatura. Envie o seu concurso, ainda que modesto, dentro das suas possibilidades. Sim, meu amigo, não se sinta realizado. Cultive a espontaneidade nas tarefas do bem. A sementeira é grande e os trabalhadores são poucos. Vivemos os tempos da renovação fundamental. Atravessemos, portanto, em serviço o limiar da era do Espírito. Ressoam os clarins da convocação geral para as fileiras do Espiritismo. Há mobilização de todos. Cada qual pode servir a seu modo. Aliste-se enquanto você se encontra válido. Assuma iniciativa própria, apresente-se em alguma frente de atividade renovadora e sirva sem descansar. Quase sempre espírita sem serviço é alma a caminho de tenebrosos labirintos do umbral. Seja voluntário na seara de Jesus, nosso Mestre e Senhor. É um texto, então, de Caibar Schutel, está nesse livro O Espírito da Verdade. E vejam, que vários itens aqui que o Chico, que o Caibar Schutel, escreveu pela psicografia do Chico, são temas atualíssimos, que servem até hoje para a nossa reflexão. E principalmente para nós, que nos dizemos espíritas, aqueles que estão nos assistindo pela internet, que a gente possa, dentro do possível, colaborar com alguma coisa que o Caibar Schutel colocou aqui para a gente. O que não dá é para a gente continuar nessa mesmice, a gente continuar naquela preguiça espiritual, de deixar para depois aquilo que a gente pode fazer agora. E todos nós podemos contribuir. Todos nós temos algo para fazer, todos nós que estamos aqui, todos que estão nos assistindo pela internet. Mais um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Felizes serão os que tiverem trabalhado o campo do Senhor com desinteresse e movidos apenas pela caridade. Sua jornada de trabalho serão pagas ao cêntuplo. Felizes serão os que houverem dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, na sua vinda, encontre a obra acabada. Então, para a gente refletir e pensar, vamos trabalhar? Vamos fazer aquilo que eu posso contribuir de alguma forma? Ser voluntário em algum lugar, não necessariamente no centro espírita, mas uma instituição, tem tantos lugares precisando de voluntário. Hospitais, às vezes precisando de alguém que simplesmente vá lá, visitar um doente, um asilo. Enfim, tem muita coisa para fazer. Tem muito trabalho voluntário que a gente pode fazer. Se a gente puder fazer, vai fazer bem para a nossa alma e vai ajudar o nosso semelhante também.
Então, essas são as reflexões para esse Dia do Trabalhador, além do nosso trabalho material, que a gente reflita também sobre outras formas de trabalho. Então vamos encerrar aqui nossa palestra de hoje, mais uma vez agradecendo a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais que estiveram conosco durante toda essa noite, abençoando e iluminando o nosso trabalho. Que todos os irmãos que estiveram aqui hoje, que estão nos assistindo pela internet, recebam do nosso Pai maior, do nosso Mestre Jesus, as bênçãos divinas e o amparo que cada um precisar. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.